doutora de Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. Hoje a gente vai discutir as fases da digestão e você precisa ficar atento para saber se está correndo tudo direitinho aí para que você tenha uma boa digestão e possa aproveitar bem os alimentos que está escolhendo para colocar na sua mesa. No programa de hoje eu quero discutir com você, quero chamar você, na verdade, para refletir sobre um trecho do livro Ciência do Bom Viver, lá do capítulo 16, que diz assim: os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Não é uma negação de fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é nenhuma negação de fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. No programa de hoje a gente vai falar sobre fases da digestão e a gente também vai ensinar uma receita super gostosa, uma opção bem prática para você que de repente não tem tanto tempo na cozinha. É a pizza de frigideira, uma pizza de quinoa, na verdade, que você com certeza pode fazer. Olha que linda, bem colorida. A gente está usando um queijo vegetal de verdade, a gente está usando um creme vegetal, um cream cheese aqui também, muito bom. Vou já falar os ingredientes dessa receita. E se você não pode anotar agora, não esquece que você pode acessar tudo lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. A gente vai usar 2 xícaras de quinoa deixada de molho. Também vamos usar bicarbonato de sódio, um pouquinho de fermento químico, alho ou cebola em pó. E aí a gente vai usar para o recheio molho de tomate que a gente preparou em casa, abobrinha laminada que está só com um pouquinho de sal, queijo vegetal, a gente está usando um queijo vegano aqui, e cream cheese. Também uma opção vegetal que você encontra facilmente por aí. E para conversar sobre o assunto de hoje, nós temos 2 especialistas aqui. Nós temos o Dr. Reinaldo Robalinho, que é gastrologista. Obrigada pela participação, doutor. É um prazer estar aqui. E também a doutora Leonice de Almeida, que é doutora em nutrição. Obrigada pela participação, doutora. Muito obrigada. Para mim também é um prazer. Doutor, queria começar falando do assunto, fases da digestão, tentando entender o que compreende o trato digestório ou digestivo, se eu posso dizer assim. Você poderia me perguntar também assim, por que nós não temos o intestino bem pertinho da boca? É verdade. Seria muito mais fácil você comer e já fazer a digestão. Mas Deus proveu as coisas de uma maneira tal que Ele não queria privá-lo de saborear, ter o prazer da alimentação. Existe um versículo bíblico que diz assim: estreita é a porta e apertado o caminho. Esse versículo às vezes pode servir para digestão. O que eu quero dizer com isso? Quando você come, as partículas são grandes. Mas para entrar na célulazinha, lá pequenininha, minúscula, do seu músculo, do seu coração, do seu cérebro, do seu fígado, do seu rim, ela tem que ser transformada na menor partícula possível para ter entrada plena dentro da célula e ser aproveitada. E onde começa esse processo? Começa na sua boca. Você, ao mastigar, ao colocar o alimento na sua boca, você induz a salivação. Essa salivação tem como objetivo umedecer o alimento e principiar o processo digestório. Você pensa que essa salivazinha que você às vezes gosta de fora aí, ela não é uma química fantástica? Pois ela é. Ela tem bicarbonato, ela tem ptialina, que são hormônios que, eu vou falar hormônios, mas não entendo hormônios como sendo hormônios geralmente ou masculino ou feminino. São um nome que é dado a estruturas moleculares que têm funções iguais aos hormônios feminino e masculino. Então esses simples hormônios começam a digerir o amido já na sua boca. Então a saliva, ela não só umedece, ela não só faz com que o alimento tenha uma umidificação para ser levado através do trato digestório até o estômago e até o restante do aparelho digestivo. Ela também, auxiliada pela boa mastigação, transforma ou tritura o alimento e o lança no esôfago, que não tem função digestória nenhuma. Então, a partir da sua língua, movimento da língua, da misturação que existe entre saliva, água e movimento mastigatório, o alimento está apto para ser transportado pelo esôfago, que é um órgão extremamente delicado.
Por isso que você tem que mastigar. O esôfago não tem proteção nenhuma. Diferente de estômago e de intestino, ele sofre quando você põe partículas grandes dentro dele. Tenta engolir um pedaço de pão meio seco, meio duro, você vai sentir dor. Todo mundo já teve essa má experiência uma vez ou outra. Então, por isso que a mastigação é importante. Às vezes se fala assim que tem que se mastigar 30, 40 vezes um alimento. Pode até ser o ideal, mas nem todo mundo faz isso. Mas a finalidade é essa, transformar essa massa sólida que você come, às vezes até endurecida, num bolo fácil de ser transportado pelo delicado esôfago. Aí esse trajeto vai ser feito num tempo de acordo com aquilo que você está colocando dentro dele nas melhores condições possíveis. Olha, eu acho que dá pra gente exemplificar um pouquinho até com a nossa receita, que a gente está usando aqui a quinoa ou a quinoa, os dois estão certos. A crua, a gente só deixou de molho e a gente vai colocar no liquidificador. Eu tô pensando aqui no processo digestório, a primeira coisa que você falou começa na boca, né? Mastigação. Importância da mastigação. Vou colocar para bater aqui, eu queria que a doutora Leonice falasse um pouquinho pra gente sobre a importância dos dentes íntegros para que essa mastigação seja realmente efetiva e eficaz também. Nosso primeiro compartimento do corpo, quando se trata de alimentação, é a boca. E a boca precisa de cuidados, né? Os cuidados tanto na língua, na escovação da língua, como nos cuidados do dente. E também alguns outros cuidados acerca do que nós vamos estar misturando naquela preparação para não ser muito sofisticada, não ter muitos temperos, para facilitar até essa molhação que a saliva vai dar nesse alimento. E assim como você está liquidificando ali... Então, uma pessoa que não mastiga direito, ela vai ter deficiência na absorção desse alimento? Vai ter a deficiência no aproveitamento do nutriente. Porque assim, como você está liquidificando aí, Teru, a boca deveria ser um liquidificador, né? Usando os dentes, usando a língua, para que faça realmente essa mistura de tudo que está se comendo e, como ele falou, gerar esse bolo. E descer deslizantemente esse bolo, ele só vai descer se ele estiver bem misturado e tiver muito molhado com a saliva. Aí tem gente que vai estar falando o seguinte, tá, e eu posso ajudar a digestão usando um pouco de líquido para molhar esse alimento. Assim, todo mundo pensa assim, mas vai estar estragando esse bolo ser misturado, porque o bolo, para ser bem aproveitado os nutrientes desse alimento que eu estou chamando de bolo, a ciência chama, a mistura gerou um bolo daquele todo do alimento. Para que realmente haja essa mistura e aproveitamento do nutriente, tem que estar misturado com saliva. Tá. Que é uma secreção viscosa e deslizante. A água, o suco ou outros líquidos refrigerante, chá, nessa hora da digestão. Vai estragar aquele componente, aqueles nutrientes ali, porque vai demorar a digestão. Todo líquido que não seja saliva, que for junto com aquele alimento, vai demorar o processo da digestão. E veja como as coisas são bem feitas pelo Criador. A primeira fase da digestão, ela é chamada de visual, ou olfatória, pode também chamar. Você vê o alimento, você sente o cheiro, já começa a encher a boca de água. Você às vezes nem sabe o gosto que ele tem, mas a boca já está sendo preparada. Por isso que eu costumo se dizer assim, nossa, só de ver minha boca encher de água. Come com os olhos, tem o ditado, né? E é interessante porque quando esse alimento entra na boca, aí o estômago começa a se preparar. Exatamente. Aí quando chegou no estômago, a vesícula começa a se preparar. Tá, agora o pâncreas, enfim. Você tocou num ponto interessante. O que é esse preparar o estômago para a digestão? Então, quando você vê uma coisa, você sente salivar a boca, o estômago também está sendo preparado? O que acontece, doutor? São os hormônios que eu falei que vão entrar em atividade. Por exemplo, o que tem dentro do estômago que vai promover a digestão? Você vai ter ali a gastrina, que é um hormônio que vai atuar na produção do ácido. Eu vou falar uns nomes estranhos, você não precisa guardar, não.
você vai ter o pepsinogênio, que vai se transformar em pepsina, que vai digerir as proteínas, quebrar as proteínas, ativada pela acidificação do estômago. Então, olha aí, são uma sequência de química que vai destruir ainda mais, destruir no bom sentido, quer dizer, diminuir o tamanho das partículas alimentares para chegar na portinha estreita que está lá na frente. Então, o estômago vai misturar, vai moer a química própria dele, aquilo que já começou na boca, ele vai continuar o trabalho, vai fazer aquilo que se chama o quimo alimentar. Então, aquilo vem já quase que em partículas menores que meio centímetro, porque se tiver mais que meio centímetro, não passa para o duodeno. Então, ele se torna E o que acontece com esse alimento que não passou para o duodeno? Acho que a doutora pode falar um pouquinho para a gente. Com esse quimo que, de repente, não foi bem formado. Então, o quimo que veio já errado lá desde a boca, não foi bem formado. A mistura não foi bem feita. Ele demora no estômago, ele passa do tempo que deveria ficar dentro do estômago e atrapalha toda essa produção de gastrina, de hormônios necessários na digestão. Mas você sabe o que acontece? Ele vai chegar lá no intestino, também não na forma de quimo, se ele veio errado desde a boca, ele está sem formar o quimo. Aí ele vai atrapalhar o intestino. Vai fermentar, por exemplo? Você já ouviu dizer, as pessoas falam, nossa, eu comi alguma coisa, estou estufado. Sim. Parece que comi um boi. Sim. Exatamente isso. Não vai passar para o intestino, vai permanecer mais tempo dentro do estômago. Permanecendo mais tempo no estômago, cada vez que o alimento faz contato com a parede do estômago, ele estimula a produção de ácido. Mas não há necessidade de ser produzido ácido, porque ele já está na acidificação ideal. Mas a presença do alimento por mais tempo, que precisa ser mais moído, mais destruído, vai estimular mais acidificação. Mais ar vai entrar, mais estufamento no estômago vai acontecer. E tem pessoas que até mesmo vão ser induzidas à prática do vômito, porque isso vai começar a causar um desconforto chamado desconforto epigástrico, que a gente chama em medicina de dispepsia. Ele não vai aproveitar os nutrientes do que comeu. Aquele alimento entrou apenas para fazer de conta de enchimento e não vai aproveitar esses nutrientes, porque ele não veio desde a boca na forma ideal que deveria vir. Entendi. E, além disso, o intestino vai, como todas as peças, vai, então, se sobrecarregar de um conteúdo que o intestino não vai poder resolver. E ali vai ficar outra vez parado além do tempo e, às vezes, vai causar a prisão de ventre ou a diarreia. Gases. Enfim, gases. Mas vamos falar da digestão que foi normal. O indivíduo mastigou bem. Que foi normal agora. Qual deve ser o processo completo, umedeceu o alimento, desceu pelo esôfago, passou por uma válvulazinha importante que a gente tem aqui, entrou dentro do estômago, foi submetido à ação dos ácidos. Agora, olha a maravilha das coisas. Agora ele vai passar para o duodeno para ser absorvido. Quando ele entra dentro do duodeno, alguns outros hormônios, chamados secretina, por exemplo, ela fala para o estômago assim, não precisa ser muito rápido no seu esvaziamento, que eu já estou trabalhando no alimento aqui. Então ela vai estimular a vesícula, através da colicistoquinina, a produzir ou lançar na luz do intestino a bile, que é um componente que vai digerir a gordura, vai estimular a secretina, vai estimular o pâncreas a produzir bicarbonato, para que aquela acidificação exagerada do estômago seja compensada agora e não haja agressão na mucosa duodenal. Então esse alimento ele vai estar no pH ideal para ser absorvido. E veja só, quando o alimento chega no duodeno e libera a secretina, e o estômago diminui o seu esvaziamento e diminui a produção de ácido, há um estímulo também no cérebro dizendo assim, não precisa comer mais. Saciei. Saciei. Isso é liberado através de hormônios chamados leptina e grelina. E grelina. A grelina antes ela estimulou você a comer, agora quando você chega o alimento no intestino, ela já diminui e você vai ficar saciado. A grelina dá um sinal de que, ó, tô cheio.
Agora, quero saber o seguinte, existe muita conversa em torno disso. Quanto tempo demora para a digestão ser completa, digerir o alimento? Se você tomar só um copo de suco, vamos supor, um alimento líquido, ele leva, dependendo da sua temperatura, de 10 a 20 minutos para ser esvaziado. Ok. Uma coisa importantíssima, nenhum alimento vai passar gelado para o intestino. Por isso, você não deve tomar líquidos ou comer alimentos frios junto com alimento quente. Porque você vai diminuir a temperatura da ação desses hormônios todos que nós falamos, que só atuam a 38, 39 graus. Que é a temperatura dentro de um estômago e dentro do intestino. E quando o alimento vai muito frio, não é, doutor? Esses ductos todos aí, eles também se contraem e eles ficam impedidos de conduzir tudo o que precisava de exercer sua função verdadeira. Umas glândulas vão deixar de expelir a sua substância e outros, os ductos, vão deixar de agir conduzindo essas secreções. E aí, às vezes, há um impedimento, um bloqueio de tudo. Por exemplo, se você fez tudo certinho, mastigou, comeu bem, comeu o alimento certo, mas em seguida você olha para um potinho de sorvete e manda para baixo. Ai, olha, pronto, é muito comum isso acontecer. Você diminuiu a temperatura do seu estômago, vai atrapalhar o esvaziamento e toda a motricidade digestória. Que cheiro você bom. tomou um copo de suco gelado, vai acontecer a mesma coisa, vai atrapalhar o movimento digestório e a ação enzimática perfeita. E então, quando a gente estava falando aqui do tempo que demora o alimento para ser digerido, por exemplo, as saladas, dependendo do tanto de diferentes hortaliças ali da junto, variedade? a variedade, sim, vai demorar aí uns 30 minutos. Rápido, então? É rápido. Agora, o carboidrato e as proteínas são mais demoradas. Vou pegar uma ervinha aqui, que inclusive tem a fama de ser uma erva digestória. As ervinhas como alecrim, como manjericão, ajuda. Eu queria dicas de vocês, especialistas, sobre alimentos que são realmente dicas, na verdade, para melhorar a digestão. Em primeiro lugar, são todos esses fatores que nós falamos. Boa mastigação, quantidade de alimento, a combinação desse alimento, não colocar alimentos gelados ou alimentos... nós já falamos em programas anteriores que as frutas nunca devem vir junto com a mesma alimentação principal, constituída de arroz, feijão ou uma proteína. Isso tudo colabora para uma digestão perfeita. Agora, quando isso não acontece, vai levar de 3 a 4 horas para ter o seu estômago esvaziado. Existe uma doença que se chama gastroparesia. Essa doença é muito comum em diabéticos, eu não sei se estou falando para algum diabético. Você deve usar os alimentos com pouquíssima quantidade de gordura, porque a gordura ela impede a motricidade natural do seu estômago, do seu intestino. Você deve usar quantidades limitadas de proteínas, seja de origem animal, seja de origem vegetal, porque a proteína também diminui a motricidade do estômago. Se você ainda tem hábito de fumar ou beber depois das refeições, ainda que seja até mesmo um café, isso vai trazer prejuízo ao esvaziamento do seu Olha estômago. só, um motivo a mais para você não usar café. Então, todas essas coisas, se você não utilizá-las, a tua digestão vai se processar dentro de um prazo de 1h30, 2 no máximo. E você vai estar já com esse alimento percorrendo o seu intestino. E no final de 8 horas, até 10 horas, aquilo que você comeu e não foi aproveitado será eliminado na forma de fezes. Agora você pode dizer assim, nossa, mas eu comi um alimento e eu só fui eliminá-lo depois de 2, 3 dias. Tem problema na sua digestão. Você não precisa ser orientação, precisa de orientação. Doutora Leonice, tem alguma dica também, doutora? Tem uma outra dica, além dessas todas que ele falou, nós fazermos refeições em horários mais cadenciados. Cadenciados regulares, você regulares. Quer dizer? Por quê? Então, todo dia almoçar ao meio-dia, em torno de meio-dia, meio-dia 15, meio-dia e meia no máximo. Por quê? Porque se toda hora a pessoa não tem um horário para ele se alimentar, e aí ele come agora e daqui a 1h30 ele quer comer de novo, aí ele come e depois 2 horas quer comer de novo. Isso daí é muito comum fazerem e atrapalhar a digestão do dia e a digestão do mês e a digestão do ano. Por quê, doutora? Porque nosso corpo precisa de um tempo
à medida que você ingeriu o alimento, você tem que dar o tempo para o corpo fazer todo esse processo. Tá. Aí ele ainda nem terminou esse processo, você já está dando outro processo de novo. E nesse caso, o que acontece, doutor? Ele começa do começo de novo, aquele alimento que já estava na Tudo metade do do começo. caminho, ele fica lá esperando... Eu faço uma pergunta. Por exemplo, você termina o seu dia de trabalho. O que você quer fazer depois do seu expediente? Eu quero descansar. Você quer Eu quero descansar. colocar o pé para cima. Então, massagezinha no pé, Isso, deitadinha tomar um no sofá, banho, tomar um descansar. banho. O seu fígado também quer isso. O seu pâncreas também quer isso. Você pensa que é fácil produzir aqueles hormônios todos? Aquela coisa extraordinariamente complexa para digerir os alimentos, aqueles estímulos neurológicos, fisiológicos, aquilo cansa o organismo. Agora Exato. você pega e vai lá, come uma pizza carregada de queijo, Ainda não esperou esvaziar. A nossa pizza está carregada de queijo bom, queijo leve, bom. queijo de fácil digestão. Hein, doutor, o organismo ainda nem esvaziou de um trabalho, já tem outra coisa chegando, ele já está trabalhando de novo. Entendi. Então, isso daí é um problema muito grave para a digestão e também para mexer no ciclo do corpo. O corpo ele tem um ciclo de produção de todas as coisas. Eu acho que esse é assunto para um outro programa. Vamos ficar aqui agora porque... quero convidar vocês para assistir o quadro Compare e Escolha com o Dr. Ricardo Vargas, mostrando que a gente também pode fazer escolhas mais inteligentes para a digestão. No quadro Raio-X de hoje nós vamos falar sobre digestão. Digestão é um problema sério, ainda mais quando a nossa idade vai avançando, porque sofremos de mudanças fisiológicas e a digestão começa a ficar mais lenta. Mas pense na seguinte cena, comece a imaginar agora e veja se não é isso que você faz. Quando você acorda de manhã, você olha no relógio e o tempo está curto. Você ainda precisa tomar banho, fazer o seu de jejum, escovar os dentes, trocar de roupa, aprontar as crianças e correr para o trabalho. E quando você olha, você pensa o seguinte, algo vai ter que ficar de fora. E o que fica de fora geralmente? A alimentação. As pessoas não comem pela manhã, são poucas pessoas que comem, mas esse é o horário que o seu corpo está preparado para fazer uma boa digestão. É o horário onde você melhor deveria comer no seu dia. Além de você precisar de muitas calorias na parte da manhã, o seu corpo ficou a noite inteira descansando e se preparando para a digestão da manhã. Depois, quando você chega no final do dia, aí você relaxa, senta-se à mesa e então come de verdade, bem, uma grande quantidade, muitas vezes alimentos que não deveriam fazer parte do seu jantar. Mas lembre-se, é à noite, seu corpo está preparando para deitar, descansar, dormir, não para fazer digestão. Então a deficiência da digestão da noite é clara, porque o corpo já se prepara para o descanso. Nós temos uma boa capacidade de digerir os alimentos pela manhã e uma péssima qualidade de digerir os alimentos à noite. E nós temos comido grande quantidade de alimentos justamente à noite, quando o corpo não está apto para fazer essa digestão. Aqui tem alguns alimentos que podem ser incluídos no seu horário de janta, principalmente quando o seu corpo precisa de uma janta leve, algo que não vai demorar tanto tempo para ser digerido, que não vai aumentar o tempo de permanência desse alimento no estômago, que tem um esvaziamento gástrico rápido. Frutas, verduras, hortaliças, cereais integrais e sementes, assim como as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, devem fazer parte do cardápio da noite. São alimentos de uma digestão mais fácil, mais rápida. Ainda precisamos lembrar que muitas vezes, pela praticidade, as pessoas acabam fritando alguma coisa. A gordura aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago, ou seja, sua digestão está prejudicada. Alimentos industrializados, todos eles têm uma grande quantidade de gordura na sua composição. A gordura aumenta o tempo de prateleira desses produtos e por isso, então, a digestão deles também é lenta. Proteína. A quantidade de proteína que você ingere também, principalmente no período da noite, pode aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago. Então, cuidado com os alimentos de origem animal, carne, queijo, leite, ovos. A digestão deles é mais lenta e você vai passar a noite toda digerindo, interferindo no horário de sono, no primeiro e no segundo tempo.
No dia seguinte você vai acordar cansado, muitas vezes com a boca amarga e sem desejo de comer no horário que realmente você precisa comer. E esse foi o Raio-X de hoje. Até o próximo. Obrigada, doutor Ricardo. Realmente a gente precisa fazer escolhas mais inteligentes, inclusive pensando na digestão. Acho que para encerrar o assunto é importante falar da alimentação à noite, que deve ter um diferencial. Doutor, como deve ser essa alimentação? O mais branda possível. Essa mania do brasileiro jantar arroz, feijão, carne, batata, legumes, verdura, isso tem que ser esquecido e se transformar numa alimentação mais à base de verduras, ou só frutas, ou algum pãozinho integral, com esses queijos veganos, essas coisas bem mais leves. Porque todo o teu organismo está cansado do dia a dia, não só do trabalho digestório, mas do estresse, do cansaço físico, das emoções que nos abatem no dia a dia. Então, assim fazendo, você vai ter uma excelente noite de sono e o teu organismo vai se recuperar para o dia seguinte. Doutora, a senhora tem uma contribuição? Que se coma o jantar mais cedo possível, em quantidades pequenas, para dar o tempo de processar todo esse alimento, digerir esse alimento, de pelo menos até 3 ou 4 horas para poder ir deitar para dormir. Olha só! Bom, acho que são dicas importantíssimas. A gente está aqui degustando vamos degustar essa pizza, por favor. O passo a passo está todo completo lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E qualquer dúvida, deixa lá pra gente que a nossa equipe vai responder com felicidade para você, tá? A gente se despede por aqui, espero que você tenha aproveitado as dicas aqui do Vida e Saúde. E não é fácil mudança, viu? Se você percebeu que precisa ajustar aí a sua rotina alimentar para que tenha melhor digestão, não se esqueça, você tem forças vindas do alto para você. Obrigada pela participação, gente. Muito obrigada. E até o próximo Vida e Saúde. Tchau. Tchau. Se você gostou do que assistiu ou quiser acessar mais conteúdo exclusivo do Vida e Saúde, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui que tem receitas, tem muitas dicas importantes e você pode assistir quantas vezes quiser.